seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do portal Fintechs Brasil no YouTube. Meu nome é Léa, eu sou jornalista e editora-chefe do portal. Hoje eu estou aqui com o João Bezerra, que trabalhou mais de 36 anos na área de tecnologia do Itaú, passou por vários setores ali. Hoje ele é investidor anjo, ele coordena um pool de fintechs, de investimento em fintechs na Bossa Nova, e ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre algumas coisas muito novas que estão surgindo aí, falar de futuro, né, na medida do possível, porque está cada vez mais difícil, né, fazer previsões, mas vamos lá. Obrigada, João, por ter aceito o meu convite. Então, o que a gente pode esperar do ano que vem? Muito bom, obrigado, Léa, e obrigado pelo convite. Você é sempre super simpática e o Fintechs Brasil sempre traz coisas assim, vem algumas, vejo uns posts espetaculares aí, muito divertidos e que acabam somando, e está realmente somando, e essas coisas são importantes, compartilhar mais para a gente fomentar, né? A gente precisa de mais gente fomentando isso no Brasil. Exato. Bom, eu não sei o que esperar de 2021 ainda, sabe? Eu estou aqui tentando desenhar 2021. Estamos tentando acabar 2020, né? E eu acho que a gente tem grandes perspectivas nesse mundo fintech. Seja, como eu falo, já comentei com você, o Brasil está seguindo um caminho muito positivo do ponto de vista de se transformar em uma hub fintech, né? Grandes centros do mundo, como eu já comentei numa entrevista com você, centros financeiros do mundo como Londres, Singapura, estão se transformando em hubs fintechs, trazendo talentos, atraindo capital de risco, trazendo o empreendedorismo e com os órgãos reguladores fortemente apoiando. No caso do Banco da Inglaterra, que fortemente apoia com regulamentações que fazem as coisas andarem e fazem as coisas se transformarem. E o Brasil não tem sido diferente, porque o Banco Central tem feito isso. E essas últimas iniciativas, onde ele faz para democratizar pagamentos, democratizar crédito, que ele tem vindo e tem trazido, tem feito acontecer no Brasil. A gente tem 750 fintechs, a 800 fintechs no Brasil, esse número deve dobrar de 2 a 3 anos, pelas iniciativas de PIX, de Open Bank e também de ações que o Banco Central vai trazer no futuro de democratização do crédito, como crowdfunding, peer-to-peer, entre outros, né? Então, acho que tem uma perspectiva super positiva e eu vejo que daqui a alguns dois anos, 1 ano a 2 anos, você vai ter bancos que não vão ter a velocidade de realizar coisas buscando fintechs no mercado para poder se agregar, ser clientes, ser parceiros, comprar. Então, você vai ter uma movimentação muito interessante do mercado. Não sei te dizer exatamente o que são, a gente já está observando por aí, mas tem muita oportunidade para empreendedores, para investidores, para corporate ventures, para bancos. Depende de você ter a cabeça aberta para você trabalhar isso, né? Esse ano foi muito maluco, né, com a história da pandemia, e a gente percebe que o mundo está num equilíbrio muito tênue, né, que qualquer coisa de 1 minuto transforma tudo, né, vira tudo para um outro lado. Então, realmente está difícil prever, né? Está bem imprevisível a situação. Olha, aí eu acho que o lado do imprevisível é um pouco do que nós tínhamos conversado aí sobre o contexto que a gente vive, né? Assim, mais do que o específico do que a gente vive nas fintechs. E eu acho que as fintechs vão ter que olhar o seu contexto de vida, saindo um pouco do mundo VUCA, que a gente tanto fala, que é um mundo que é volátil, que é incerto, que ele é complexo, que é ambíguo, e é algo que ainda é atual, mas, por outro lado, é algo que vem da década de 90, essa questão da incerteza e da volatilidade, né? E a gente está vendo outros conceitos, você vai na Escola do Caos, ela coloca isso também, que o mundo está virando bunny, né? Que a tradução para português é funny, né? Bunny, que na verdade é um mundo frágil, ansioso, um mundo que é não linear e um mundo que é incompreensível. Então, é uma mudança bastante assim sensível com relação ao que a gente chama do mundo VUCA, porque e eu acho que esse é o mundo que você vai ter que pensar para esse mundo de fintechs no ano que vem, porque quando você vê a oferta de crédito, já está ficando um caos, as coisas se organizando. Estão aparecendo coisas aí muito específicas, nichos, formas diferentes, e você vai ver nesse mundo algo parecido, né? Então, do tipo, você quebrou a tua empresa, não adianta você culpar o governo ou a pandemia. Isso aí é VUCA. Você tem que fazer dinheiro, voltar rápido para o mercado. Isso é bunny. Você fazer a tua referência, não busca benchmark, seja o benchmarking. Isso é bunny, né? Não é VUCA, é você para trás, né? Ou seja, se você perdeu o emprego,
você tentar entender o que aconteceu, não adianta. Você vai para o Bunny, faz acontecer, se vira, arruma trabalho, liga para muitas pessoas e se vira, né? Então, hoje, você tem que ir para um lado diferente. Então, o frágil do Bunny, que é o B de Brittle, ele vem dizendo o seguinte, que agora a gente teve o coronavírus, amanhã tem um novo vírus, tem, sei lá, um ataque cibernético novo, você tem um desastre qualquer, uma situação daquelas que a gente não espera acontecendo de novo, no mundo inteiro. Então, eu acho que o mundo está cada vez mais frágil, né? E a gente vai ter que trabalhar um pouco, entender um pouco como é que ele funciona. Ao mesmo tempo, o mundo também ele está cada vez mais ansioso, né? Ou seja, não dá mais para a gente ficar esperando e para tomar aquela decisão. Você está tendo que tomar decisão rápida e fazer mesmo tipo o fail fast, né? E como diz um amigo meu israelense, fail your way to success. Mas você não adianta só falhar, você tem que falhar e você tem que ser rápido para reagir. Então hoje o mundo está ansioso, o mundo está muito rápido, o mundo está precisando de decisões rápidas. É difícil, mas isso é verdade, né? E o mundo não linear é que a gente sempre pensou de maneira serial, né? E o mundo não linear, hoje a gente abre milhares de coisas ao mesmo tempo para atuar, para você rever. Não tem uma coisa só, não tem mais. O mundo está desestruturado, não adianta você pensar estruturado. Eu tive um professor no Singularity, John Hagel, e ele é de um centro de inovação lá do Vale do Silício, e ele tem vários livros escritos. Eu gosto muito do que ele fala da teoria da estratégia zoom in, zoom out. Faça um zoom out e olhe para onde vai teu mundo. Você acha que é a tua empresa ou que você vai estar daqui a 10 anos? É muito difícil, mas você tem uma direção. Feito isso, volte e faça um zoom in. O zoom in, você planeja, aponta a tua direção e planeja os teus próximos 6 a 12 meses para andar naquela direção. E vai fazendo correção de rotas a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 12 meses, porque a rota final sempre muda, de verdade. Mas você tem que ter uma direção. Fazer planos quinquenais já não adiantam mais, são meus planos estratégicos dos 5 anos. Mas eu tenho que saber onde eu vou chegar. Então, o mundo não linear significa que você vai estar mudando a todo momento. Então, não adianta você querer fazer coisas que estão prontas, ou que são cartesianas, ou que são seriais, você vai ficar para trás. E o último ponto é o incompreensível, né? Que a gente fica buscando lógica em tudo. E com esse monte de dados, ainda mais com até esse ponto nos engana, porque a gente tem tanto dado, tanta inteligência artificial, machine learning, que a gente fica achando, mas o mundo muda o tempo inteiro. A gente tem que olhar fazendo que o mundo vai ser incompreensível e a gente vai ter que tentar tratar o mundo dessa maneira também. Então, logicamente, você não abandona o mundo VUCA de um dia para o outro. Muita gente fala, pô, eu ainda preciso do mundo VUCA, é verdade. Mas eu diria que se você perguntar 2021, eu acho que 2021, 2022, a gente tem que abandonar os modelos antigos e começar a pensar um pouco mais no mundo mais bunny do que no mundo mais VUCA, sabe? Eu acho que a partir daí você pode achar possibilidades maiores para construir esse futuro, né? Ô, João, você está falando isso, eu estou pensando, desculpa te interromper, eu estou pensando se você usa isso na hora de analisar o futuro de uma startup, de uma fintech, você usa isso como guia, sei lá, se a fintech está indo bem, ela está com essa cabeça, ela tem chance de prosperar nesse mundo bunny, você usa isso? Esse é um conceito super novo, eu vou te falar que eu tenho dificuldade ainda de usar o conceito. É difícil, né? Eu tenho tentado logicamente, imagina que eu fiquei 36 anos no Itaú, uma instituição de super sucesso, e na verdade a gente sempre falava isso, nosso maior perigo é o nosso sucesso. Uhum. Porque é uma instituição do Brasil e está ali porque construiu tudo, mas o futuro não depende disso, ele tem que se modificar a todo momento. Então eu vinha num pensamento que era mais serial, era mais de corporativo, né? Uhum. E quando eu sair do banco, eu passei o ano passado, ou seja, 2019, eu acabei rodando alguns lugares, vendo empreendedorismo no mundo, né? Eu fui para o Singularity University, fui para Israel, fui ver Portugal, fui estudar Estônia, fui para a China, e fui para o chão de fábrica de startups e fintechs no Brasil, acabei entrando em vários conselhos de empresas diferentes, abrindo muito meus horizontes, né? Então, assim, a minha cabeça ela realmente expandiu muito do ano passado para cá, em função dessas possibilidades. Ainda bem que eu fiz ano passado, né? Porque senão era nunca mais. Né? Não sei se nunca mais, mas esse ano seria impossível, ano que vem talvez também, né? Tenho ajudado a evoluir um banco digital no Peru também, né? Que é uma boa conversa para um dia. Enfim, tem diferentes, vendo coisas muito diferentes. Então, quando eu saio de um mundo que é muito estruturado,
muito certo, com muito suporte, vai para um mundo que você está cheio de possibilidades diferentes, você tem que começar a pensar um pouco mais no bunny, porque, na realidade, para onde a gente vai ter que trabalhar mais ecossistema. Se você pensar a China, tudo que foi montado em cima de plataformas e os ecossistemas montados, eles estão muito em cima do bunny, apesar de ter muita estrutura por trás, porque eles foram montando algo à medida que caminhavam. Montaram algo extraordinário na China. Você pegar tudo que o Alipay montou, que o Chat montou, o Alibaba, tudo que foi formado em volta, eles saíram de um pensamento mais estruturado como a Amazon, que era de centralidade total, de controle, para algo que o controle está no ecossistema. Então, você tem um ecossistema que foi montado no Alibaba, é impressionante, porque eles deixaram o cliente ter mais poder e foram construídos um ecossistema que se autocontrola, completamente fora de um modelo serial ou de controle que a gente tinha, né? É um pouco o princípio da blockchain, né, também. Exatamente. Veja, blockchain é um negócio impressionante, né? Que você vai para a China, saindo um pouco da nossa conversa, mas acho que acaba podendo chegar lá. O blockchain, quando eu estive na China, por acaso o Xi Jinping foi na TV e foi lá defender o blockchain. Eu falei, nossa, o que esse presidente está falando de blockchain aqui? Eu não entendia nada porque era chinês, né? Mas eu não entendi o contexto também. Fui estudar. Na realidade, ele quer implantar o blockchain, que o blockchain, apesar de descentralizado, ele permite centralizar o poder, porque as autarquias são altamente descentralizadas e têm poder nas pontas. Na hora que ele põe um blockchain nas autarquias, ele passa a controlar esse poder estatal de uma maneira maior, porque tudo fica englobado. E isso acaba centralizando mais do que descentralizando. Olha que interessante, né? Que louco, então, ele fez isso para lutar contra a corrupção, que nos últimos 5 anos, mais de 1 milhão de pessoas foram processadas ou presas em função de corrupção na China, por incrível que pareça. A gente acaba não sabendo disso. E, por outro lado, o blockchain serve para que ele possa, como uma base, na hora que ele fala isso, o país inteiro começa a investir em blockchain. Então, os blockchains, as plataformas que estão sendo construídas na China, são muito mais rápidas do que no resto do mundo, porque o presidente, imagina um presidente falar assim, ó, blockchain é prioridade. É espetacular, porque o blockchain só sai porque tem tantos consórcios, um não fala com o outro, nenhum deles sobressai. Na China, assim, vamos construir blockchain e ser líderes nisso. E com isso, ele criou uma plataforma para criar a moeda digital, que é o Yuan digital. Ele não faz para concorrer, porque para a moeda digital para a China, porque a China tem um conceito de respeito à soberania, é algo que é primordial. E a moeda é soberania. E com o Yuan digital, assim como o dólar acabou fortalecido no mundo depois do Plano Marshall, porque todo o comércio mundial foi em dólar, e os Estados Unidos falaram, me paga em dólar, então. Então a moeda virou uma moeda mundial. A China vai fazer isso também aos poucos, ou seja, a China vai fazer com ela 2/3 do mundo negocia mais com a China do que com outros países. Em algum momento ela vai falar assim, olha, começa a pagar aqui com o Yuan digital. E daqui a um tempo o Yuan digital pode ser uma moeda de fato do mundo. É interessante, né? Porque nos Estados Unidos tempo é dinheiro, na China tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Então eles têm um tempo a favor deles. Então não é daqui a 2 meses que eles querem fazer isso, é daqui a 30 anos, 40 anos. Então é um trabalho, é aquilo que eu te falei, é o zoom out. Ele sabe onde vai chegar, ele está trabalhando esse ano para ser muito bem executado nesses próximos 12 meses. Então, assim, voltando, tem gente que está trabalhando no mundo bunny, mas conseguindo levar de maneira estruturada e estratégica. Então, não é caos, é você ter estratégia no meio do caos. E eu vou te falar, quando eu fui para Israel, uma das coisas que eu falava é que eu nunca tinha visto tanto caos e inovação juntos. Né? E é um lugar que deu certo. Né? Então, acho que a gente tem que buscar... Eu diria que o bunny da minha cabeça aqui saiu um pouco desse meu ano e meio, que eu vi coisas tão diferentes que me fez ficar mais à vontade de aceitar algumas coisas que talvez eu não aceitasse se tivesse mais resistência, né? Mas eu acho que eu muitas vezes me vejo lutando contra isso também, tá? Lógico que é difícil mesmo, né? Muito difícil. Até para a meninada, né, mais nova, eu acho que ainda é difícil também, né? Não são todos que também já têm essa cabeça, não. Eu sempre falo para você ter uma liderança, ser líder, logicamente, você tem que ser um especialista hoje em dia. Não dá para ser um líder genérico que passou essa fase, ser só chefe, faz isso, faz aquilo. Você tem que ser especialista. Por outro lado, o líder tem que ser carismático, tem toda aquela coisa líder e chefe, né, que a gente sempre vê por aí. O líder é o cara que é intuitivo, que é carismático, que consegue dar direções estratégicas, mas o líder tem que ser gestor também, então ele tem que estudar. Não tem líder que não estudou metodologia. Qualquer metodologia, seja uma antiga,
seja uma metodologia ágil, seja uma holacracy, né? Holacracia, né? Que é totalmente descentralizada, tudo tem método. Então, você tem que, o líder tem que ser gestor, também tem que estudar, porque não adianta fazer só do intuitivo. Então, eu acho que o Bunny tem um pouco do estudar o que significa. E muitas vezes, quando você pega uma fintech, molecada ou pessoal jovem há mais tempo como eu, que tem vários abrindo startups por aí, muitas vezes a startup ela não tem tempo de usar o método ágil, porque ela tem que sobreviver. Então, ela vai go horse, ela vai sobrevivendo e em algum momento tem que colocar o ágil, por mais que ela já está grande. Então, não é simples também com a startup usar esse conceito, mas eu acho que o investidor, o empreendedor que pensar isso, ele vai estar um passo à frente. Se ele pensar estratégico, ele não pode ser só energia, força de vontade, vamos executar. Ele tem que pensar um pouco onde eu vou chegar e entender o contexto e onde a gente está vivendo pode fazer toda a diferença no empreendedorismo, em particular nesse ambiente de fintechs. Vocês falaram lá na Bossa Nova que vocês gostam de pegar a empresa pela mão, né, o empresário pela mão, assim, não só investir, mas também tem um trabalho de mentoria, de preparação, de acompanhamento. Então, isso é bacana também, você está antenado com isso para poder passar isso para as pessoas também, né, para esses empreendedores aí de fintechs. E eu sempre falo que é mentorando e aprendendo, que eu vou lá, do jeito que eu estou falando com você aqui, eu falo a mesma coisa e nem sempre eu tenho certezas do que eu estou falando. Uhum. O legal são as incertezas, né? Porque às vezes a gente está conversando e de repente o empreendedor fala, não, mas isso aqui? Eu fico, nossa, não é que ele tem razão? Eu passei algo, lógico, a minha 30 anos de experiência, alguma coisa deve servir, né? Para dar, às vezes, uma dica que o empreendedor acha espetacular, mas que é simples para mim. Por outro lado, eu estou aprendendo muito mais do que mentorando, tá? Isso vai realimentando. E isso é uma coisa legal na Bossa, porque os investidores que estão lá, todos eles suportam e é um negócio muito bacana, essa troca do investidor com o empreendedor, porque é uma troca genuína, tá? Da gente ajudar e também escutar e daí tirar ideias, né? Bacana. Então, volta aqui para contar quando vocês, depois da próxima reunião que vocês vão ter em dezembro, né, para escolher as novas fintechs investidas. Aí, volta aqui no nosso canal para contar as novidades para a nossa audiência aqui. Já escolhemos 7, então essas 7 já estão em fase de algumas já com aporte, outras em fase de due diligence, outras em fase de documentação, porque tem esse lado chato também. Tem isso também, exato. E nós vamos trazer mais aí, algumas em dezembro, certamente a gente vai trazer mais algumas fintechs divertidas. Tá ótimo, João. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Sempre um papo super interessante. De fato, você é o cara de cabeça aberta, um cara que sempre trabalhou em tecnologia e ainda passou o último ano e meio nos lugares aí super de ponta, né, do mundo, de inovação e tal. Então, é sempre legal bater esse papo com você. Obrigada, então. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Até a próxima vez.